Boa noite, queridos. Aqui é a Igreja Batista Chácaras Reunidas, Pastor Luciano, trazendo uma palavra de esperança para você e sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar recebendo a palavra de Deus em seu coração. Mas antes, vamos estar conversando com o Senhor. Vamos pedir que Deus abençoe você e sua família nesse dia tão especial que nós também estamos comemorando o Dia das Mães. Que Deus abençoe você, mãe. Que Deus abençoe sua mãe. Que as famílias possam estar sendo abençoadas com as mães e as mães recebendo a palavra do Senhor no seu coração que gere muitos frutos. Vamos estar orando? Pai, nesse momento nós queremos pedir pelas mães que estão comemorando o seu dia, Senhor. Nós sabemos, Pai, que todos os dias é o dia das mães. Mas nós também pedimos, Pai, que nesse dia especial, onde toda a sociedade comemora, Senhor, o mundo inteiro comemora o Dia das Mães, que o Senhor possa estar abençoando de modo especial as mães, que são peça fundamental nas famílias. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê um coração contrito e que as mães possam estar buscando sempre auxílio no Senhor. Nós pedimos também por todas as famílias, pelos filhos, pelos pais, que o Senhor abençoe todos os integrantes da família, que todos possam estar recebendo a sua palavra, Senhor, possam estar recebendo orientações que vêm do Senhor ao coração de todos os membros da família, e que a família, Pai, possa estar sendo edificada. Nós também queremos pedir pelo irmão Luiz, Senhor, que pede pela sua saúde, que o Senhor abençoe sua saúde, e também a saúde de todo o seu povo e todos os amigos que estão nos ouvindo. Nós pedimos isso e também queremos pedir que o Senhor fale conosco através da sua rica, poderosa e suficiente palavra, que nos dá esperança. Nós pedimos isso e oramos assim, certos que o Senhor vai nos abençoar mais do que nós estamos pedindo. E nós já somos gratos ao Senhor por essa bênção especial para todas as famílias, para todos nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar meditando hoje em Gênesis 12, de 1 a 10. Esse texto é um texto que nos mostra como é importante seguirmos as orientações de Deus, para que Deus abençoe a família, para que Deus te abençoe. Então convido você aí no seu lar, na sua casa, aonde você está assistindo esse culto online, que você possa estar abrindo sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 10. E você que não está próximo de uma Bíblia, fique com seus ouvidos atentos à leitura da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, quando ela é lida, ela também nos dá esperança, traz alegria ao nosso coração. Vamos ler? Diz assim o texto sagrado. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Até aqui. Queridos, esse é um texto muito importante,
porque fala do propósito de Deus de abençoar a família. Nós já falamos aqui que a família é uma instituição divina, que foi criada por Deus. Deus, ele estipulou a família, para a família ser um lugar de segurança, um lugar de apoio, um lugar aonde Deus ia abençoar de modo especial. E aqui no texto que nós lemos, está falando da chamada de Abrão. A chamada de Abrão para uma vida de bênçãos ao lado do Senhor, junto da sua família. E é isso que nós queremos para você e para sua família. Que você também possa estar numa jornada de bênçãos de Deus para você e sua família. Que a sua família possa estar sendo alcançada, abençoada, moldada, transformada e restaurada por Deus. Deus, ele ama muito a família e por isso Deus tem usado a sua palavra para abençoar as famílias, para que as famílias possam estar sendo edificadas pela palavra do Senhor, para que a família seja um lugar de bênçãos. Quais bênçãos? A bênção da paz, da alegria, a bênção da formação sadia, a espiritualidade sadia. E hoje nós vemos que as famílias precisam realmente estar numa trajetória com Deus. E aqui nós vemos um homem, Abrão. Abrão é chamado para ser uma bênção. E nós queremos que você possa estar sendo uma bênção. Deus, ele quer te abençoar e através de você abençoar os seus entes queridos, abençoar seu cônjuge, abençoar seus filhos, para que você possa estar sendo e sentindo a graça, o amor de Deus por você e sua família. Mas, queridos, para que você seja abençoado junto com a sua família, nós precisamos ter algumas atitudes. Nós precisamos realizar algumas ações. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com você. Eu queria mostrar para você, nesse chamado de Abraão com a sua família, para ser uma bênção por onde ele passasse e também fosse abençoado por Deus pela trajetória, pela caminhada que ele estava levando com sua família diante de Deus, para que você também seja abençoado. Então nós vamos ver algumas ações para que as bênçãos de Deus estejam em você e sobre sua família. Então eu queria falar com você algumas ações. Primeira ação, para que você seja uma bênção e para que a bênção seja estendida para toda a sua família, para as pessoas que você ama. Primeiro você tem que ser o quê? Sensível à voz de Deus. É importante que o seu ouvido seja sensível para ouvir a palavra do Senhor. No capítulo 12 que nós lemos, no primeiro versículo diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A primeira ação é ser sensível à voz de Deus. Você precisa estar ouvindo a voz de Deus. Abrão, ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Como está o seu ouvido em relação à palavra do Senhor? Você tem ouvido o que Deus tem para te dizer? Você tem deixado que a palavra de Deus penetre nos seus ouvidos e desça ao seu coração e à sua mente? Para que você esteja fazendo o que Deus quer, para que você entenda o que Deus quer que você faça, para que a sua família seja abençoada por Deus e você também? Pois bem, nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Hoje a sociedade tem falado tanto e ouvido pouco, não é verdade? Nós gostamos de falar, mas poucos estão com disposição de ouvir. Você precisa ouvir, para que você saiba o que Deus quer que você faça.
para que você receba orientações de Deus, orientações que vão fazer diferença na sua vida. Abraão, ele ouviu o que Deus tinha para falar para ele. E isso foi o começo da bênção para Abraão e sua família. Como que Deus fala hoje? Ele fala pela sua palavra, ele fala pela pregação da palavra de Deus quando ela está sendo pregada, através de um livro que fala sobre Deus, através de pessoas que têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ou, como nós gostamos de dizer, pessoas que estão consagradas, tendo suas vidas consagradas a Deus. E aí, Deus usa esses instrumentos para falar ao seu coração. Agora a pergunta, você está disposto a ouvir o que Deus tem para te falar? Abraão, irmãos e queridos amigos, ele ouviu. E a palavra de Deus foi, sai de onde você está. Ou seja, não se acomode, saia daí. Eu tenho bênçãos especiais para você e sua família, mas para isso você tem que sair de onde você está. Então, queridos, para que você seja abençoado, você precisa ouvir a voz de Deus. Esteja treinando seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e reter tudo de bom que você sabe que vem de Deus para você. É importante isso, pois nós vemos que Abraão, ele ouviu. E muitas vezes nós vamos ouvir coisas que nós não queremos ouvir, porque nós, seres humanos, somos acomodados à situação que estamos vivendo. E isso é uma dificuldade que todos enfrentam. E as famílias têm enfrentado isso. E muitas vezes Deus vai falar palavras que você, se ouvir, você vai ter que fazer mudanças. E uma das mudanças é não se acomodar com a situação que você vive. Então é preciso estar disposto a ouvir a voz de Deus. Esteja disposto, ouça o que Deus tem para falar para você. Outra ação, queridos, que nós precisamos tomar é disponibilidade para renunciar. Nós vemos aqui no mesmo versículo que acabamos de ler, que Deus fala, sai de onde você está. Deixe sua família aí, deixe as pessoas que você convive aí, deixe a sua moradia aí, deixe toda a sua vida que você tem vivido até aqui para trás. E você vai viver uma nova vida comigo. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Ou seja, Deus estava chamando Abraão também para renunciar. E o que nós precisamos renunciar para que a nossa família seja abençoada? Através de nós. Porque Deus vai te abençoar para abençoar a sua família. Nós precisamos deixar hábitos que não são bons, costumes que não edificam, esquemas desadaptativos, ou seja, esquemas mentais ruins que nós temos desde que nós nos conhecemos, desde que nós estamos nesse mundo, e muitos deles são ruins por quê? Porque nós aprendemos coisas que não são boas. E essas coisas, essas atividades, esses costumes, esses hábitos que não são bons, têm caminhado conosco até aqui. Por isso é interessante você pensar em o que eu preciso renunciar, o que não é bom, que tem afetado minha família, tem me afetado, tem me atrapalhado de crescer, me desenvolver, de viver o melhor que Deus tem para mim e para minha família. Não é fácil, confesso para você que não é fácil, mas quando você faz um propósito de seguir a Deus, você vai ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso ao seu lado, para te ajudar a vencer tudo isso que você precisa renunciar. Ídolos que nós temos no nosso coração. E muitas vezes as pessoas pensam que ídolos são o quê? Estátuas de pessoas famosas, santos, e não são isso só. Muitas vezes
são pessoas que você colocou na sua vida em primeiro lugar acima de Deus. Ou melhor, isso, acima de Deus. Então você precisa renunciar a tudo isso que não é bom, que tem te atrapalhado. Então, querido amigo, querido irmão, renuncie. Renuncie hábitos, renuncie costumes, renuncie ídolos que você tem carregado até aqui, que tem te atrapalhado no seu relacionamento com Deus e com sua família. E deixe Deus trabalhar no seu coração, na sua mente. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que nós somos novas criaturas, novos seres humanos, que Deus tem colocado valores, tem colocado no nosso coração atitudes que vão fazer diferença. E as velhas atitudes, os velhos hábitos devem ser renunciados, deixados para trás. Abraão precisou fazer isso, pois não adiantaria ele ouvir a voz de Deus, seguir uma trajetória com Deus e continuar tendo as mesmas atitudes que não dão certo, que atrapalham o relacionamento, atrapalham o crescimento de Abraão, como eu e você também. E aí, queridos, nós vamos para a terceira ação, para que essa trajetória com Deus seja uma trajetória de bênçãos. Nós precisamos também de fé, fé para agir. Você precisa acreditar no que Deus está te falando. Você precisa estar disposto a obedecer o que Deus tem te mostrado. E isso se chama fé. Fé é você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, especial, extraordinária. Mas para isso você tem que dar um passo de fé. Qual o passo de fé, pastor Luciano? É obedecer o que você tem ouvido Deus te falar. Quantas pessoas estão indo na igreja, estão lendo a Bíblia, mas quando chega o ponto fundamental, essencial, de dar um passo de fé, ou seja, colocar aquilo em prática na sua vida, ela para, ela desanima e ela não faz o que ela vê Deus orientando que ela faça. Aí a pergunta, como ela vai ser abençoada desse jeito? Não tem jeito. Então, é preciso dar um passo de fé. É preciso acreditar no que Deus tem te falado, no que Deus tem te mostrado. Abraão, ele ouviu Deus falando, saia daí. Abraão ouviu e entendeu que ele precisava renunciar a hábitos, costumes, pessoas que estavam lhe atrapalhando. E ele fez isso. Só que também Abraão precisava fazer o quê? Ir para a terra onde Deus estava mandando. E isso é o quê? Um passo de fé. E Abraão foi. Abraão foi. Como diz um crente piedoso, David Livingstone, que viveu no século passado, ele diz assim, uma frase dele: sem Cristo nem mesmo um passo, com Cristo a qualquer lugar. E é isso que você deve fazer. Sem Cristo nenhum passo, agora com Cristo eu vou aonde Ele está me mandando, porque eu sei que Ele vai comigo e Ele vai me abençoar, Ele vai me conduzir, Ele vai me guiar, para que eu seja abençoado, para que eu receba o melhor na minha caminhada aqui. Então, querido, faça isso. Dê um passo de fé. Acredite no que Deus está te falando e cumpra. Faça o que Deus está falando. Obedeça. É importante isso. Porque a fé a gente demonstra através de atos, atitudes que nós devemos tomar. E Abraão fez isso. E você também precisa fazer isso. E aí, queridos, nós vamos para a quarta ação. Quarta ação que esse texto nos mostra. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, nós estamos representando Ele. Quando Deus nos chama, nós ouvimos o chamado de Deus para sermos uma bênção e para que Deus abençoe nossa família, nós também temos a responsabilidade
de sermos bênção aonde nós estivermos. Abraão, ele tinha que ser um instrumento que Deus ia usar para abençoar os caminhos que ele ia estar atravessando, os lugares que ele e sua família estavam se dirigindo, por onde eles estavam passando. E isso você e eu também temos que entender, que nós precisamos ser bênção. Nós precisamos ser bênção em primeiro lugar para a nossa família e para Deus. Depois para as pessoas que estão ao nosso redor. Não é fácil, mas quando você está caminhando ao lado de Deus, sendo guiado por Deus, isso se torna fácil, porque você está o quê? Sendo guiado pelo sumo pastor, o Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele quer te guiar para o melhor. Ele quer te guiar por caminhos seguros, caminhos que vão fazer diferença na sua vida e das pessoas que você ama. Abraão, ele estava sendo guiado por Deus. E aonde ele estava passando, ele estava recebendo o quê? A responsabilidade de representar Deus. Se você é pai, você tem responsabilidade de ser uma bênção para os seus filhos. Que os seus filhos possam estar olhando para você e vendo uma pessoa diferente, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, restaurada por Deus. Que as suas palavras possam estar sendo palavras de conforto, de consolação, de orientação para a sua família. Que você possa estar sendo um instrumento poderoso na mão de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas, atingidas pelo amor de Deus que é derramado em sua vida. Hoje nós vemos, infelizmente, na nossa sociedade, pais desestruturados, mães que não entendem a missão tão sublime, tão importante e tão especial que Deus a deu de ser mãe, ou você de ser pai. Mas quando você entende, você sabe que essa missão é uma das maiores missões que Deus dá ao ser humano. E aí a pergunta, você tem sido uma bênção como pai? Você tem sido uma bênção como mãe? Você tem sido uma bênção como marido? Você tem sido uma bênção como esposa? Pois bem, para que a família seja abençoada, os integrantes da família que formam a família, como Deus instituiu a família, pai, mãe, irmãos, precisam ser uma bênção, precisam ser o quê? Alvo de Deus, precisam ser canal de Deus para abençoar toda a família. Abraão, ele estava sendo guiado por Deus e ao mesmo tempo ele estava guiando a sua família. Olha a responsabilidade aí, a importância, a missão sublime. Então, querido amigo, querido irmão, seja um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa estar vendo sua família saudável, para que você possa estar vendo seus filhos crescendo com qualidade de vida e vida de qualidade. Qual é a diferença, pastor Luciano? Qualidade de vida é ter recursos para que você e sua vida tenham essenciais. Agora, vida de qualidade é o quê? É na sua família estar reinando harmonia, paz, amor, alegria. Isso é importante. E quantas famílias hoje estão carentes disso? Porque os integrantes da família não querem ser uma bênção. Se afastaram de Deus. Ou nem conhecem esse Deus sublime, maravilhoso, Pai Celestial, que quer abençoar a sua vida. Então, querido, seja um instrumento de bênção também. E aí nós vamos para o a quinta ação, que é o quê? Confie na provisão e cuidado de Deus. Vamos ler o versículo 3? Olha o que o versículo 3 diz. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus está falando aqui para Abraão, na sua chamada, né, para caminhar com Deus, para ser um instrumento de bênção de Deus
para os povos e também para a sua família. Ele está ouvindo de Deus que Deus ia patrocinar a sua missão. Deus ia o quê? Suprir suas necessidades e da sua família. Olha que maravilha saber que Deus vai te patrocinar, que Deus não vai deixar nada lhe faltar. E para isso, você tem que apenas obedecer a Deus, andar com Deus, ter um relacionamento com Deus, íntimo e profundo. É simples assim. E muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas dentro das famílias estão confusas, porque ouvem várias vozes, seguem vários líderes e não estão dispostas a ouvir Deus. Então, querido amigo, querido irmão, se você quer que a sua vida mude para melhor, que você receba o patrocínio maravilhoso de Deus, e que patrocínio, hein? Deus caminhou com Abraão, com Sara, sua esposa, com as pessoas da família de Abraão que saíram com ele para essa caminhada, para essa trajetória de bênçãos. E Deus não deixou faltar nada para eles, nada. Deus chamou e estava patrocinando essa missão que ele deu a Abraão, de ser uma bênção. E ele fala, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus está querendo dizer? Deus vai amaldiçoar as pessoas? Não. Deus estava falando, em outras palavras, para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou estar patrocinando você. As pessoas que te abençoarem, tratarem você bem nessa caminhada, serão também abençoadas por mim. Agora, ai daqueles que tentarem fazer mal para você. Eu não vou deixar que esse mal atinja você, mas também eu vou tratar essas pessoas para que elas aprendam não fazer mal, mas para que as pessoas também se aproximem de mim, para que possam estar sendo abençoadas e transformadas para serem bênção. Ou seja, Deus estava falando para Abraão, Abraão, pode ficar tranquilo, eu estou caminhando com você, ninguém vai lhe fazer mal e muitas pessoas vão lhe fazer bem, porque eu vou tocar os corações e eu vou proteger você de pessoas ruins, pessoas com má índole, pessoas que não querem andar comigo, estão andando com outros tipos de pessoas, com outros pensamentos que não são os pensamentos que eu tenho de fazer bem. Olha que maravilha, querido irmão, querido amigo. Olha o que Deus faz quando Ele nos chama, patrocina você. E aí nós vamos também agora para a sexta ação. A sexta ação é compartilhe com os seus. Olha que interessante. Compartilhe com os seus. Compartilhar o que, pastor Luciano? Vamos ler o texto? Versículos 4 e 5. Diz assim: Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O que Deus nos mostra? Abraão leva pessoas queridas por ele, pessoas que ele amava. Leva Sarai, sua esposa, leva o seu sobrinho Ló, que estava órfão de pai, ele tinha perdido seu pai, o irmão de Abraão tinha falecido, e também leva o seu pai no caminho, nessa caminhada de bênçãos. Ou seja, Abraão estava disposto a oferecer também para sua família, para as pessoas que ele amava, o melhor. Ele estava compartilhando tudo que Deus tinha falado para ele, ele compartilhava com as pessoas que ele amava. E você? Você tem feito isso? Você tem compartilhado a visão de Deus que Deus tem te dado para o seu filho, para a sua filha, para a sua família? Você tem feito isso? É importante.
você também mostrar a visão que Deus tem te dado para a sua família, para que a sua família siga alegre a sua caminhada junto com Deus, para que a sua família saiba que vocês não estão dando círculos, dando voltas em círculos, como muitas famílias estão fazendo, mas caminhando com o objetivo de a cada dia mais receber bênção do Senhor, receber o melhor de Deus, o melhor que Deus pode patrocinar para você e sua família. Mas para isso você tem que compartilhar a visão. Compartilhe a visão. Ensine seu filho a ler a palavra do Senhor. Mostre para o seu filho quantas promessas existem na palavra de Deus. Você sabia que se nós formos analisar as promessas de Deus, tem promessa para cada dia do ano? Quantas promessas Deus tem na sua palavra e você não conhece porque você não tem a visão, você não entende a visão de Deus, você não quer receber a visão de Deus. Receba a visão de Deus e compartilhe. E você vai ver como a sua família vai ser uma família diferente. Como a família de Abraão foi diferente. E aí, queridos, nós vamos para o 7º passo. O 7º passo, ou a 7ª ação que Abraão tomou, que Deus mostra que Abraão tem que tomar, é uma ação que eu e você também não podemos negligenciar. Qual ação? Não desanimar. Não desanimar. No versículo 6 diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Ou seja, Abraão na caminhada ele encontrou um povo que não era um povo amistoso. Mas isso não deixou que Abraão desanimasse. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus de bênção, essa trajetória de bênção, nós vamos encontrar na caminhada alguns obstáculos, algumas dificuldades que nós vamos precisar superar para que a gente continue sendo alvo das bênçãos de Deus, para que a gente não volte atrás, mas para que a gente continue caminhando. E aí nós precisamos estar o quê? Animados. Não podemos fazer com que esse sentimento, que quando entra nos nossos corações, ele nos paralisa, o desânimo. Pelo contrário, você precisa animar seus filhos, você precisa animar sua família, você precisa animar as pessoas que estão ao seu redor, para que elas entendam que você é diferente, que você não se deixa desanimar, porque você sabe que seu Deus está te patrocinando. Ele está com você na jornada, para que você receba o melhor que Deus pode te oferecer. Então, não desanime. Quantas pessoas, quantas famílias estão desanimadas? Não conseguem vencer um obstáculo e acham que é o fim. Não, não é o fim. Deus está com você. Se esforce, se dedique, seja resiliente e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E aí, queridos, nós vamos pensar que nessa caminhada de Abraão não foi uma caminhada curta. Sabe quanto tempo Abraão andou? Só para você ter uma ideia. Naquela época não existia automóvel, naquela época não existiam os veículos que nós temos hoje. Ele caminhou 643 quilômetros. Pensou você andar 643 quilômetros? Pensou nisso? Não é fácil. Abraão não desanimou. Abraão continuou. Superou obstáculos para que ele chegasse aonde Deus ia levá-lo, para uma terra especial, maravilhosa. E é isso que Deus quer para você e para sua família. E aí, queridos, nós vamos para a última ação. A última ação que nós vemos na vida, no chamado de Abraão. Esse chamado de Abraão foi um chamado para viver o melhor, para ter experiências maravilhosas com Deus. Mas, como nós falamos, ele precisou ser sensível à voz de Deus, ele precisou renunciar
muitas coisas que ele tinha aprendido, que ele vivia, ele precisou renunciar, ele precisou ter fé, agir com fé, ou seja, acreditar no que Deus estava falando para ele, isso é fé, e seguir, sem saber para onde Deus estava o levando. E também ele precisou entender que não só era ele que ia ser abençoado, as pessoas que iam conviver com ele nessa trajetória iam também precisar ser abençoadas por ele. E que Deus ia financiar essa missão, cuidar dele e da sua família, de tudo que eles necessitariam para essa trajetória de bênçãos. Ele também precisou compartilhar com os seus. Então, não negligencie isso. Você precisa compartilhar com os seus, com a sua família, com as pessoas ao seu redor. E não desanimar, pois ele andou muitos quilômetros, enfrentou muitos obstáculos e não desanimou. E também a última ação. Versículos 7 e 8. Queria ler com você. Diz assim: O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Qual que é a última ação? Nós precisamos levantar um altar para Deus no nosso coração. Nós precisamos ter gratidão, ou seja, amar a Deus. Nós precisamos valorizar o Deus que caminha conosco. Nós precisamos entender que o que Deus tem feito por mim e por você é muito especial. E nós precisamos ter um sentimento que hoje, infelizmente, é esquecido por muitos: a gratidão. A gratidão porque Deus nos tirou do local onde estávamos acomodados para viver o melhor que Ele tinha para mim e para você. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para você e sua família. Então, queridos, faça como Abraão. Levante um altar de gratidão para Deus. Um altar no seu coração. E mostre a cada dia a Deus a sua gratidão de ter Ele como seu Pai Celestial, como seu guia, como patrocinador da missão que Ele te deu. Seja ser pai, seja ser mãe. Hoje é o Dia das Mães, né? Que missão especial. E quem patrocina é Deus. Então, querido e querido, irmão, irmã, amigo e amiga, caminhe com Deus. Viva o melhor dessa vida ao lado de Deus. Deus tem muitas bênçãos especiais para você e sua família. Agora, cabe a você, cabe a mim, a todos nós que estamos ouvindo essa palavra de esperança, fazermos como Abraão. Ter fé, acreditar e seguir junto nessa jornada com Deus. Então, queridos, eu queria terminar com uma frase de um pastor chamado Renato Vargas. Ele diz assim: os que realmente vencem na vida são aqueles que optaram em serem amigos de Deus. Então, seja amiga de Deus, seja amigo de Deus. Entregue sua vida a Deus, confie nele e o mais ele fará. Como ele fez com Abraão, por exemplo. A família dele foi abençoada. E melhor de tudo, não só a família dele, mas a bênção que foi dada a Abraão atingiu a todos. E tem atingido a todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, que entregam sua vida a Jesus Cristo. Então, que você possa estar entregando sua vida a Jesus, se você não fez isso. E você que já fez, seja obediente, seja sensível à voz de Deus. E você vai ver como a sua jornada será maravilhosa.
será cheia de milagres. E Deus vai te patrocinar com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu poder. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando essa mensagem de esperança? Pai, mais uma vez, queremos que o Senhor abençoe nossos queridos irmãos e queridos amigos que estão assistindo e ouvindo essa palavra de esperança. Que o Senhor, Pai, mostre para eles o que o Senhor pode fazer na vida daquele que confia em Ti, daquele que é sensível à Sua voz, daquele que renuncia, Pai, coisas que não são benéficas, atitudes nocivas, pensamentos nocivos e se entregam ao novo que o Senhor tem, que agem com fé. Que o Senhor, Pai, mostre para todos nós nessa noite o que o Senhor pode fazer com aquele que confia em Ti. Fazer que ele viva uma vida de bênçãos, junto com seus entes queridos, sua família, e que ele vai ser uma bênção e vai ser abençoado por Ti. Pai, nós pedimos isso e Te agradecemos pela Sua rica palavra, que sempre que é ministrada, traz bênção, traz esperança ao nosso coração. Que o Senhor abençoe mais uma vez a Igreja Batista em Chácaras Reunidas, todos os irmãos, todas as famílias ali representadas, e abençoe todos os nossos amigos, irmãos de outras igrejas, que estão também aqui conosco, nesse momento, ouvindo a Sua voz. Que o Senhor, Pai, dê uma semana abençoada. Que o Senhor, Pai, derrame, Pai, Sua graça sobre a vida de todos nós e que a cada dia nós possamos estar vendo os Seus milagres acontecendo em nossa vida e na vida das nossas famílias. Nós pedimos isso. Também queremos pedir uma bênção mais do que especial para todas as mães que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor supra suas necessidades, que o Senhor abençoe a missão que o Senhor deu a elas, mostrando o seu patrocínio, Pai, que é cheio de amor, graça e esperança, e que elas possam estar vendo seus filhos se tornando, Pai, grandes homens e mulheres do Senhor, fazendo a diferença e sendo alvos das suas ricas bênçãos. Nós pedimos isso e oramos assim mais uma vez em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar deixando a voz de Deus te guiar. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas. Nossa próxima transmissão será quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, trazendo mais uma palavra de esperança para você. Agora nós vamos deixar aqui uma música para que você também seja abençoada pela voz de Deus através da canção. E Deus te abençoe. Amém. Cada vez minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provas são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.